Gás de cozinha tem variação de mais de 50% em Belo Horizonte. Cientistas brasileiros afirmam que o segundo caso de coronavírus no Brasil é diferente do primeiro. E mais, ainda sobre saúde, entenda por que a dieta vegana exige alguns cuidados especiais. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março, e o Horizonte Notícia já está no ar. Olá, a gente começa o Horizonte Notícia de hoje falando sobre saúde. O Dia Mundial da Obesidade, antes celebrado em 11 de outubro, passou a ter uma nova data a partir deste ano, dia 4 de março. Com essa mudança, a Federação Mundial da Obesidade pretende alinhar em um mesmo dia outras atividades ao redor do mundo, como a Semana Nacional de Cuidados com a Obesidade, que ocorre de 1º a 7 de março. A obesidade, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é uma questão de estilo de vida. Trata-se de uma doença crônica que precisa de tratamento e, em alguns casos, a cirurgia bariátrica é o mais indicado. Um novo método de intervenção menos invasivo tem feito sucesso entre médicos e pacientes. Fausto pesava quase 100 quilos e estava incomodado com a balança. Resolveu então pesquisar sobre formas de emagrecimento sem cirurgia e encontrou a solução na gastroplastia endoscópica. Meus exames sempre foram bons, mas começaram a ficar limítrofe e tudo. E eu não tinha, no caso da cirurgia, eu não tinha disciplina para conseguir fazer uma reeducação alimentar. A gastroplastia endoscópica foi aprovada pela Anvisa em 2017 e não utiliza cortes para reduzir o estômago. Ele é um procedimento totalmente feito por endoscopia, tá? O paciente recebe uma anestesia, é feita uma endoscopia e através do próprio aparelho pela boca, sem a necessidade de incisões, cortes no abdômen, são feitas suturas, ou seja, pequenas costuras na parte que nós chamamos de grande curvatura do estômago, que é onde fica a maior parte da alimentação. Essa costura, ela vai permitir que o médico faça uma redução do diâmetro e do volume do estômago, e a partir daí ele vai perceber que ele vai ter uma menor capacidade de ingestão de alimentos e que a fome vai estar bem reduzida. O procedimento pode ser feito por pacientes com sobrepeso ou obesidade moderada. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e, por não ter cura, precisa ser tratada com atenção. A obesidade a gente precisa tratar num nível menor possível, antes que progrida para um nível mais severo. E o paciente, a partir daí, vai estabelecer novos hábitos que vão levá-lo ao controle do problema. E dessa maneira ele vai viver de maneira normal, sem ter nenhuma repercussão para a sua saúde ou vida social. Fausto perdeu 18 quilos após o procedimento e melhorou a qualidade de vida, além de fazer as pazes com a balança. 18 quilos a menos ajuda bem a ser para tudo, para andar, para fazer qualquer coisa. Ainda falando sobre alimentação, é cada vez maior o número de pessoas que optam por não consumir alimentos de origem animal. A dieta vegana tem como base uma alimentação de vegetais e grãos e pode trazer benefícios à saúde, mas exige alguns cuidados. O amor de Alice pelos animais não é segredo e acabou influenciando uma mudança alimentar. Eu vi um animal sendo abatido, eu fiquei muito incomodada com aquilo, achei muito violento, sabe? Vegana há cerca de 4 anos, ela deixou de lado churrasco, carne e outros alimentos que tenham origem animal, como derivados de leite e ovo. Encarar um fogão a lenha como este ficou mais difícil. Eu como de tudo, grão, feijão, arroz, pão, batata, pipoca, as mesmas coisas que todo mundo come, a gente come. O veganismo tem crescido, mas não só no Brasil. Recentemente, um documentário apresentou vários atletas de diferentes modalidades que abriram mão de alimentos de origem animal e mantiveram ou até melhoraram o desempenho. Fazer aí uma alimentação, uma das maiores fontes de origem de aminoácidos provenientes de vegetais vem das leguminosas, que é feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, e que essa alimentação, esses aminoácidos, pode sim estar distribuído durante todo o dia. De acordo com a nutricionista, a alimentação vegana exige apenas a suplementação com complexo B, mas é sempre importante buscar um profissional
antes de aderir ao veganismo. Eu falo muito da individualidade biológica. Tem pessoas que metabolizam sim a proteína bem, outras não metabolizam. Isso aumenta as citocinas pró-inflamatórias, que pode causar danos. Na segunda quinzena de fevereiro, o site Mercado Mineiro fez um levantamento sobre o valor do gás de cozinha em BH e na região metropolitana. E a variação pode chegar até 53%. O economista Feliciano Abreu traz mais detalhes dessa pesquisa para a gente. Hoje temos variações em torno de 53% no botijão de 13 quilos, que nós encontramos eles desde R$ 61,99, quando é buscado na portaria, até R$ 95. Outra variação que temos também no botijão de 13 quilos é quando é entregue no próprio bairro, onde nós encontramos valores de R$ 65 a R$ 95, com a diferença de 46%. Já o cilindro de 45 quilos, quando é entregue no próprio bairro ou região, nós encontramos de R$ 280 a R$ 395, uma diferença de 41%. O vasilhame do cilindro de 45 quilos tem uma variação muito grande, de R$ 240 até R$ 380. O mesmo acontece no botijão de 13 quilos, que o vasilhame custa de R$ 100 a R$ 180, com uma variação de 80%. Entre os preços médios, quando comparamos janeiro desse ano com fevereiro, final de fevereiro, os preços estão bem estabilizados. O mercado não está tão bom para os revendedores, tanto que o preço do botijão de 13 quilos aumentou somente 0,24%, que isso é estabilidade. O preço médio, que era R$ 71,19 na portaria, passou para R$ 71,36. O entregue, que era R$ 77,51, em média, em janeiro, passou para R$ 77,73, um aumento de apenas 0,28%, que é uma ótima notícia para o consumidor. O cilindro subiu quase 0,5%. Era R$ 328, passou para R$ 329, que corresponde a um aumento de 0,40%. A pesquisa completa você encontra no site mercadomineiro.com.br. E vamos falar ainda de saúde. Diante da confirmação dos primeiros casos de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, a campanha prevista para abril terá início este ano no dia 23 de março e serão disponibilizadas 75 milhões de doses. A campanha ela tem como público prioritário gestantes, mães que acabaram de dar à luz, crianças de até 6 anos de idade e idosos. E possivelmente, acrescentou o ministro, outros grupos de pessoas que trabalham na área de segurança e população carcerária. Pesquisadores afirmam que o genoma do novo coronavírus de amostra coletada do primeiro paciente diagnosticado no Brasil é diferente do segundo paciente que teve confirmação para a doença aqui no nosso país. Pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, da Universidade de São Paulo e da Universidade de Oxford conseguiram sequenciar os genomas dos 2 pacientes brasileiros de Covid-19. De acordo com nota divulgada pelo Instituto, o genoma do coronavírus isolado no segundo paciente brasileiro diagnosticado com a doença no sábado é diferente do primeiro caso, confirmado em 26 de fevereiro. As 2 sequências são diferentes das sequências chinesas, o que, segundo os pesquisadores, sugere que a doença está ficando madura na Europa, ou seja, já está ocorrendo transmissão interna nos países europeus. Imagine ir trabalhar, passear, fazer compras e voltar sem gastar 1 centavo em condução. Um país da Europa se tornou o primeiro a garantir transporte público de graça para a população. Luxemburgo se tornou o primeiro país do mundo a criar um sistema de mobilidade sem custo. A pequena nação ainda pretende transformar sua rede de ônibus na mais densa da Europa. Segundo o ministro de Transportes do país, a gratuidade tem sido utilizada para provocar uma discussão sobre a mobilidade no século XXI e afirma que todo o mundo deveria fazer o mesmo. O governo acredita que a gratuidade vai ser uma importante fonte de economia para a população. A medida também é destinada a reduzir os engarrafamentos, já que o carro é o meio de transporte mais utilizado no país.
A venda gerada por passagens e passes soma 45 milhões de dólares por ano. O valor representa cerca de 8% do custo anual do transporte público e vai ser financiado por impostos. Somente o serviço de trens de Luxemburgo vai continuar a ser cobrado. E o Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, ao vivo aqui na TV Horizonte. É claro que eu te espero. Até lá!